Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Copavel, aqui o jogo é ganho no campo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do TID e seja o produtor rural mais bem informado do nosso Brasil. No ar, tempo e dinheiro. Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje é 30 de março de 2026, segunda-feira, o mês praticamente acabou, tem mais o dia de amanhã, mas estamos no fecho e o mercado, que é o nosso foco aqui, continua como a gente entregou na sexta-feira, de lado, mas com realizações de negócio, porque os produtores estão muito bem informados, graças a Deus nos assistindo, ouvindo e atendendo aos alertas do Vlamir Brandalize e indo para fazer negócios, aproveitando o número favorável do valor da saca de soja, por exemplo, entre outros produtos, e sempre alerta e com atenção, porque amanhã tem o relatório de plantio americano nos Estados Unidos, que já vai entrar com chuvas boas, tal, né? Mas esse relatório é fundamental, porque se vier com uma hora alta de soja, o preço pode cair na bolsa. Então, o pessoal está se antecipando no que está fazendo muito bem. E, de outra parte, nós temos o andamento da política brasileira, que influi na nossa política, no nosso bolso, dando conta das últimas pesquisas, saindo, mostrando empate entre o Lula e o Flávio. O Flávio e o Lula estão empatados, sendo que com o Flávio a tendência é de alta e o Lula a tendência de baixa. E pior é que na pesquisa divulgada hoje de manhã pela Paraná Pesquisa, mostra que a maioria da população entrevistada diz que o Lula não merece ser reeleito. 53,3% não merece, 43,7% diz que merece. Tem uma diferença, portanto, de praticamente 10 pontos contra o Lula. E cresce o zum de que, como o Joe Biden lá nos Estados Unidos, a idade está pesando sobre o Lula e corre, então, boatos. A gente não tem como confirmar isso, informações pululam, dando conta que o Lula vai pular fora da disputa. Será? Temos que... eu já vi esse filme antes, hein? O Jararaca não se entrega, não, né? Infelizmente, para nós que temos uma posição muito clara em favor da liberdade, da economia, dos negócios, que é contra a posição do Lula, que é a favor do Irã, por exemplo, né? Aí ficam falando de misoginia, que é um país misógino, o Irã, onde as mulheres têm que só mostrar o olho, né? Isso que é misoginia, e o Lula apoia esse autoritarismo, esse escândalo, para não dizer o mínimo, em termos de tempos modernos. Mas nós vamos abordar isso, mas essencialmente vamos olhar os preços, onde a soja em tempo real, como é que está, Davi? A soja está com alta de 6%, 0,52% de alta na posição maio a 11,65%, mas se você acompanha o gráfico, praticamente de lado, não explode nem para cima nem para baixo, está de lado. O Vlamir Brandalize vai nos explicar isso já, consequência, claro, da guerra. Ele está despejando míssil lá em cima do Irã, né? Mas eles continuam não deixando os petroleiros passarem lá pelo Estreito de Hormuz, que tem mísseis, abastecido pela China, pela Coreia do Norte, e a guerra está cada dia mais se acentuando. Os preços do petróleo mostram isso. Eu vou pedir para o Sérgio Braga nos passar esses dados. Boa tarde, Sérgio Braga, seja bem-vindo. Muito boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro, segunda-feira. O mercado continua cauteloso, o impasse na Guerra do Golfo, como você mesmo disse, o Estreito de Hormuz, onde passa a maior parte do petróleo que abastece a Ásia, Japão, Coreia e também outros mercados, commodities, e a China principalmente. Está aí, o mercado segue com mais uma alta do preço do petróleo, tanto no mercado londrino quanto de Nova York. Em Londres, só para se ter uma ideia, o petróleo sobe hoje 2,48% nesse momento,
a 107 dólares e 88 barril. O WTI lá na Bolsa de Nova York sobe mais em percentual, 3,67%, com uma alta que bate o barril a 103,38. Mais um dia de alta para o petróleo e o mercado cambial aproveitando, mostrando que segue a moeda norte-americana em relação ao real praticamente estável, né? 0,05% de queda neste momento, R$ 5,23 mais 50. E aproveitar o índice Bovespa, também ações negociadas lá na B3, 184.265 pontos, tem alta de 1,49%. O dólar estável, o índice Bovespa em alta, impulsionado principalmente pelas empresas, pelo mercado do óleo e petróleo. Agora, quanto ao mercado de Chicago e de Nova York, aí estão as negociações desta segunda-feira. Soja, 11 dólares, 65 mais 25, tem alta de 0,54%. Milho, 4 dólares, 58,40, 0,78 de alta. Aliás, de queda, perdão. Soja em alta, milho em queda, trigo em alta. Aí sim, o trigo bate os 6 dólares, mais 10,10, alta de 0,84%. Café, hoje cai 2,57%. Café em Nova York é 293,55. O mercado acompanha açúcar com uma queda de 0,95%. Às 15,61, o algodão sobe 1,15, 70,26. O petróleo está aí na escalada de alta do WTI que aparece na tela, 3,74%, 103 dólares e 34 o barril. Ouro, 4.574 dólares por onça. Troy tem alta de 1,11%. Portanto, soja em alta, milho em queda, café também mais uma vez pressionado. E 28 graus nesse momento aqui na capital paulista. Calorão, mas promete chuva forte para as próximas horas, João Batista. Não, então, quem notou e acompanhou a sua narração do tempo real dos preços nas duas bolsas, viu que a posição do petróleo é uma loucura. Você tentou narrar, mas já mudou, né? Então tá aí agora, 103,68, alta de 4,05, 4,04, 4,08, o bicho está pegando. Vamos saber das consequências disso para a produção brasileira, do agro brasileiro, com o Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Davi, oferecimento Copavel. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Oferecimento Copavel. Aqui o jogo é ganho no campo. Vlamir Brandalize, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Tá. Mercadão Como é que está Curitiba, aí nervoso, né, João? Segundo o seu amigo Davi da Luz, o nosso editor, Curitiba, a melhor cidade do Brasil. Você confirma isso? Olha, João, eu sou suspeito em falar, né? Que eu moro aqui há quase 50 anos. Aí, Serginho. Mas eu acho uma das melhores cidades do Brasil que eu conheço, sim. Tá bom. Como é que está o tempo? O Sérgio sempre pergunta, então vamos direto. Como é que está o tempo em Curitiba? Olha, o tempo aberto, João Batista. A temperatura amanheceu 15, 16 graus, fresquinho, né, de manhã. Agora deve estar uns 25, 26 graus. Ainda está subindo, vai subir até uns 27, 28 hoje. Ok. Mas à noite ela cai a temperatura e tem poucas nuvens no céu, tempo aberto, poucas possibilidades de chuvas hoje. Talvez amanhã tenha alguma chuva chegando por aqui, João. Sim, aqui também tem previsão de chuvas à tarde para a noite e amanhã. Vai chover a semana toda, não vai ser chuva muito forte, mas vai chover. Depois a outra semana continua, segundo as previsões que nós estamos mostrando no nosso Tempo e Dinheiro. Fizemos um recorte das previsões. Acompanhe a gente aí. Estamos indo muito bem em termos de audiência, vamos falar disso já já, mas antes da análise do mercado, quero pedir para o Sérgio Braga nos posicionar nos preços da soja, Sérgio. E vamos lá, portanto, Davi da Luz. As cotações da soja está em tempo real, 11 dólares 65,50, 0,56 de alta para o maio. Demais posições ainda tem um delay, mas em alta, maio 11,66,25, 7 de alta, julho 11 dólares 81 mais 75, 6,5 de alta, agosto 11,77 mais 25, 6,75 de alta, setembro 11,50 mais 75, alta de 6,25. Sobe em Chicago a soja, base Porto Paranaguá, consequentemente em alta de 0,82% por maio,
US$ 25,73 a saca. O julho 0,77 de alta, US$ 26,10 a saca. Vlamir Brandaliz, os negócios estão andando nessa segunda-feira? Olha, João, está andando sim. O pessoal está vendendo, está colhendo, está fazendo caixa. Muita gente tem dívidas aí em abril, então não está deixando correr o tempo, né? Porque as cotações, o produtor está olhando hoje, ele está com patamares de 132, 133 aí no abril, no Porto, até 142, 143 lá no agosto. Então, dentro do melhor momento dos portos do ano, né, da temporada, e mercado interno também, algumas praças aí, pega, por exemplo, o próprio Rio Grande do Sul, hoje com balcão ali nas Missões a 120, dentro do melhor momento também do ano, ao produtor. Então, está saindo negócio. Eu acredito que vai fechar o dia aí, talvez, passe de 1 milhão de toneladas negociadas, que é típico da época, né, João? A época é para negociar de 800 mil a 1 milhão e 200 mil toneladas por dia, e é o que está girando aí pela manhã, agora pelo meio-dia. Enquanto a Bolsa de Chicago estiver andando, os negócios estão fluindo. Eu acredito que vai seguir negociando. E os produtores estão aproveitando, porque a comercialização, em geral, ainda está atrasada. No volume, a gente não chegou a 50%, estamos em 49% mais ou menos do volume da safra negociada. Estamos bem atrasados, tem quase 90 milhões de toneladas de soja na mão do produtor dessa safra, João, para negociar. Então é muita soja. É por isso que o produtor que tem dívidas aí em abril, ele não está deixando entrar no mês de abril aí, porque amanhã tem relatório do USDA que não se apontou, de plantio. Vai que vem uma surpresa e aumente mais de que 1,5 milhão de hectares, que é a projeção do Outlook lá de fevereiro. Nós poderíamos ter uma pressão negativa em Chicago. Hoje o mercado está em alta por quê, João? Por causa da guerra, por causa do petróleo. O petróleo furou $100 aí no WTI, ele está acima de $110 no Brent. E essa alta de 6 a 8 pontos que está mostrando Chicago agora, ela está aliada ao óleo de soja. O óleo de soja que está com 2 a 2,5% de alta hoje por causa do aumento da mistura aí do pessoal do biodiesel, né? Porque na semana passada o Trump também anunciou aí, através do EPA, né, o órgão ambiental dos biocombustíveis dos Estados Unidos, que controla, que vai ter aumento do uso de biocombustível nos Estados Unidos, nesse ano em relação ao ano passado, no ano que vem em relação a esse ano, e um crescimento importante deve acontecer com o biodiesel. E isso traz apelo positivo, sim, João, no óleo aí, por causa que ele está sendo um produto que está sendo crescente em uso e ele serve de questão ambiental e também questão do valor do diesel, né? No valor do diesel subiu bastante no mercado global, né? Na sua avaliação, na sua bola de cristal, você acha que amanhã esse relatório, que é importante para os preços, virá para cima ou para baixo? Olha, João, de tanto movimento que está aí, eu estou desconfiado que o uso amanhã ele vai manter 1,5 milhão de hectares a mais de área e não vai mudar muita coisa, não, pelo que eu estou sentindo, porque existe uma pressão de alguns locais aí dos Estados Unidos que estão reclamando que o custo de produção do milho está muito alto e poderiam trocar de cultura, mas a grande questão continua sendo que o produtor americano está muito desconfiado com a soja esse ano, porque ainda falta a China comprar muita soja da safra do ano passado e as promessas do ano que vem dessa safra nova que vai ser plantada. O produtor americano está cauteloso, porque o Trump, a cada semana que passa, ele tem uma jogada nova, né? E a guerra agora é outra jogada que está acontecendo e pressionando todos os mercados, né? E um dos fatores do produtor é o temor aí do custo de produção geral, né? Então, não é só por causa da ureia que está em alta, mas na realidade está subindo aí o fósforo, o potássio também, e a paga impactando na soja também, né? No diesel, né? O Maílson Antunes Pereira, o meu amigo lá de Araguari, um cafeicultor de primeira, informando que o diesel lá para eles em Araguari, Triângulo Mineiro, subiu de 5,65 para 7,80. Ele foi colocar, quem for lá no Clube do Tempo e Dinheiro vai ver lá no grupo do café, o vídeo do Maílson abastecendo do S10. 3 mil litros, pela bagatela de R$ 6.450. 3 mil litros de diesel. Tá difícil aí, Vlamir Brandaliz. Pois é, já vai 2 toneladas de café só pagar esse diesel aí, né? Aí.
Bom, mas, enfim, faz bem o produtor, então, na sua opinião, de fazer negócios hoje? Sim, ele está fazendo bem, João, por causa que as cotações estão interessantes, né? Para o ano de uma safra cheia, não está faltando soja. E o produtor acaba escapando dos riscos, né? Porque amanhã tem risco, sim. E daí o pessoal, não, mano, pode ser que o aumento da área de soja seja menor e puxe a cotação. Pode, mas eu acho que a chance de vir uma área menor de crescimento do que é projetado aí do Outlook é de 10, 15%. A chance de vir uma área igual à projeção é uns 50% e uma área maior, talvez, de uns 30%. Então, eu caminho ainda, continuo vendo que não deve. O uso é bem conservador. Acho que não vai mudar muita coisa, não. Bom, ninguém sabe o dia de amanhã, mas uma coisa a gente tem certeza aqui, ouvindo os alertas e recomendações do Vlamir. Cara, faça dinheiro. Use as loucuras do Lula a seu favor, que é a Selic. Pega dinheiro, né? Vende a soja, pega dinheiro, põe na Selic, está ganhando. Se não põe, você pode não só ver o preço da soja cair, perder a Selic, a oportunidade de ganhar no mercado financeiro, né? E carregar a soja é um prejuízo muito grande, come você pela perna. Então, a lógica, quem sou eu na fila do pão, mas a lógica diz o seguinte, ó, você foge do risco vendendo, você ganha os juros da Selic com esse dinheiro, né? E ainda não carrega, não tem as despesas de carrego. E, por fim, se você for um profissional, né, você entra na bolsa, compra uma parte, com a parte uma parte pequena desse dinheiro, você compra contratos de alta e continua no jogo. Acho que a recomendação é essa, né, Vlamir? Muita gente está fazendo isso, João. Essa é uma alternativa importante, né? Outra alternativa é que, ó, quem não opera mercado futuro é só a questão financeira, né, João? Porque se você pensar, vou deixar para vender a soja lá em setembro. Então, a soja, vou pegar o comparativo, que nem hoje ali nas Missões Gaúchas está 120. Para só equiparar aí a questão do dinheiro, do mercado financeiro, lá em setembro ela vai ter que estar uns 133, 135 para equilibrar só a questão do dinheiro, né? Só para enfrentar a Selic. E o carrego, que cobre você pela perna. Bom, quer tirar dúvidas? De graça, ligue para a nossa parceira, a Gestão TID, empresa do TID, para a gestão de risco, ou seja, para que não tenha risco a sua safra, né? Faça travas, contrabaixa ou participe da alta. Ligue lá na Gestão TID e pergunte quanto custa 19971108610. 19971108610. Tire a dúvida. De repente, mas tem que operar em Chicago. Ó, que ótimo. Tem que mandar dinheiro para os Estados Unidos. Puxa vida. E você ainda reclama. Mas como é que eu faço, amigo? E na Gestão TID, que os nossos profissionais vão te auxiliar. 19971108610. Ei, Vlamir, eu tenho que botar dinheiro no Banco Americano. Cara, é uma boa, não? Hein, Vlamir? Você tem muito dinheiro lá? Não, eu não tenho nada, só tenho dinheiro na Eletrolito. Gostaria. Muito bem. Ô, Vlamir, mas a safra, olha como é que está engraçado, né? Olha como é os contrastes de chuva que não chove no oeste do Paraná, mas um pouquinho, né, para frente, lá em Mamborê, a soja veio carregada para o Sidney Fuchs. Veja a imagem aí da soja do Sidney Fuchs. Que beleza. Solta aí, Davi. Bom dia, meu amigo Brandalize e João Batista e amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje, 30 de março de 2026, se preparando para colher mais uma soja. Essa soja vai ser colhida hoje. Mamborê, Paraná. Olha a diversidade. Tudo verde em volta, milho safrinha. E aqui tem soja por colher. Aqui é uma área que foi destinada para fazer as 3 safras. Aqui foi feijão de verão, aí soja, e assim que colher a soja vai trigo. Aqui vai 3 safras no ano. Nosso município é abençoado por poder fazer isso. Mas aqui o que chama a atenção é que nessa soja aqui foi aplicado 4 vezes para a lagarta. E é uma soja que tem tecnologia iPro, que ela não funciona mais.
Aí foi aplicado 4 aplicações para lagarta. E hoje ainda tu acha vagem com dano que a lagarta comeu. E uma coisa que chama muita atenção é que nós estamos pagando essa tecnologia. Nós estamos pagando o royalty desse material e estamos pagando os inseticidas que estamos usando para fazer o controle. Então acho que estaria na hora de alguém olhar pelo produtor, porque é uma situação difícil até de explicar, porque nós pagamos duas vezes, pagamos o royalty e pagamos o inseticida. Se a tecnologia funcionasse, não teria problema nenhum em a gente pagar. Agora ela não funciona mais, ela é cobrada pela Monsanto, pela Bayer, pela Monsanto. E as cooperativas poderiam estar um pouquinho mais do lado do produtor, preferem ficar do lado de uma multinacional, que ganha muito dinheiro, e nós estamos aqui no campo. É sol, é chuva, é frio, é calor, estamos na luta, mas não podemos desanimar. Aquele abraço. Ô Sidney, se nós tivéssemos governo, tivéssemos autoridades focadas na nossa sobrevivência, no estímulo à produção, de ter pessoas saudáveis nesse país graças ao trabalho, não vivendo de Bolsa Família, a conversa seria outra, porque haveria um Ministério da Agricultura que não permitiria que isso acontecesse. Certo, Vlamir Brandalize? Exatamente, João. O produtor está, que nem o Siri está bem. O alerta dele é muito importante para colocar. As tecnologias são importantíssimas, continuar evoluindo, mas a partir do momento que a tecnologia não entrega mais o que ela promete, automaticamente não pode cobrar pelo produto, né? Então, o alerta do Sidney está fazendo na hora certa, né? Porque já o pessoal vai começar a comprar as sementes aí para a nova safra, vai começar a girar e precisa se definir aí, porque nós estamos em anos que a margem do produtor está muito apertada, né, João? Então, não dá para carregar custos que não tenham retorno, né? E pior é a situação, por exemplo, do produtor gaúcho, né? Quando ele vê, né, por causa do clima, quebra na sua produtividade. Veja o caso do Lúcio Fava, lá de Eugênio de Castro, Rio Grande do Sul. Né? Nós vamos mostrar a colheita dele, está saindo de sacas de 38 a 45 sacas, dependendo do talhão, Vlamir. No máximo 45, quando a média lá no Rio Grande do Sul teria que ser 55, média. Né? Eu viajei, você viajou lá para cima, no Pará, 80 é fácil. Lá embaixo, faltou água, no máximo 45, Vlamir. Esse ano aí as perdas são menores que o ano passado, João, mas mesmo assim tem perdas grandes. E a margem do produtor aí nesse nível de 40 sacos, 45, não sobra nada para o produtor, né, João? Ele só é o recurso para ele pagar as contas, os insumos e automaticamente é um ano quase zerado novamente de caixa, né, João? Muito bem. Vlamir Brandalize, régua na soja para a gente ir em frente para ir para o milho. João, amanhã temos o relatório do USDA. Vamos ver o que o USDA traz de plantio, de área americana. O hemisfério norte segue com um clima irregular ainda, então isso talvez seja bom para nós aí, para essa safra americana que vem pela frente. O clima não está normal, lá ainda está frio na maioria das regiões. E eu acredito que amanhã vem pouca novidade com relação ao plantio. Provavelmente vai crescer o seu 1,5 milhão de hectares previstos, vai crescer por aí. E automaticamente isso vai deixar de interferir nas cotações aí nos próximos dias. Muito bem, vamos aos preços do milho, narração do Sérgio Braga. Preços do milho, oferecimento Copavel no ar, Davi.
Vai, Sérgio. Chicago, nesse momento, com milho em queda, todas as posições. O maio, $4,50, 8,50. Julho, 4,70. Setembro, 4,72 mais 75. 4,86 mais 50 é o dezembro. E todas as posições em queda em 3,5 em média na Bolsa de Chicago. Ao contrário, milho na B3 sobe maio, R$ 73,45 por saca, alta de 1,77. Julho, 72,35, alta de 1,44. Setembro, 72,83, alta de 1,35. Janeiro, 76,70, alta de 1,46. João e Brandalize. Milho subindo na B3, Vlamir. João, era previsto, né? O milho está barato ainda. Quem precisar de milho, que for consumidor, compre, que está barato. Vai subir mais, provavelmente vai subir mais, porque temos uma oferta e demanda bastante limitada esse ano, né, João? A safrinha está no campo e tem muito da safrinha plantada muito tarde, então esse é um fator importante aí de limitação de potencial produtivo. Temos uma área menor do que era previsto na safrinha e automaticamente Brasil é grande exportador, é grande consumidor interno, é etanol crescendo muito no mercado doméstico, ração batendo recorde, vai precisar muito milho esse ano, então B3 segue na linha certa, é um mercado positivo, tem fôlego para mais altas. Esses janeiro para frente aí, provavelmente nós vamos ver ele bater os 80 aí ou mais, tem ambiente para isso. E mesmo a 80 ele é viável, o milho para etanol, é viável o milho para setor de ração, justamente por causa da guerra do petróleo aí também, né, João? Então isso traz um apelo positivo para o etanol brasileiro. Já lá no mercado de Chicago, como hoje tem trigo e soja em alta e óleo, o milho é do momento que é o que o pessoal está liquidando um pouquinho, né? Uma queda pequena, não é uma queda muito grande, porque na sexta-feira, no novo programa de misturas de biocombustíveis, a EPA americana apontou que o uso do etanol vai se manter muito parecido, mas a questão é que eles colocaram que entre 1º de maio e 20 de maio, agora, na sequência aí, ele vai ter a base de mistura nos Estados Unidos é o E10, 10% de etanol na gasolina. Ele, entre 1º de maio e 20 de maio, vai passar para E15, mas o mercado americano queria que o produtor, né, produtor de milho, o pessoal do etanol, a indústria, queria que colocasse já o padrão para o ano inteiro, de E15, sai do B10 para E15. E, na realidade, o que foi aprovado na sexta-feira foi 20 dias, entre 1º de maio e 20 de maio, passa de E10 para E15, e se precisar que a guerra continuar, que o petróleo ficar em alta, eles podem renovar esse aumento aí de 20 em 20 dias. Então, isso deu uma esfriada, é mais ou menos como um banho de água fria. O mercado esperava que viesse com um aumento sólido e constante, e foi, na realidade, uma promessa de 20 dias, só que não é nada, né, João, para o global. É por isso que o mercado do milho está mais frágil hoje. E aqui no Brasil, B17? Como é que estamos indo? B17. Aqui o biodiesel deveria estar implantado já para o B17. Obrigatoriamente o B15 era para começar dia 1º de março, mas aparentemente o governo ele não está muito a favor do setor agrícola, né? Então ele está mais propenso a deixar produtor de soja e as cotações meio travadas e não tá tendo movimento nenhum aí, por enquanto está meio parado. Até o Ministério da Agricultura não tem se pronunciado muito nessa questão da mistura, do aumento da mistura. Existe uma pressão grande das indústrias biodiesel para tentar elevar isso aí, depender menos de diesel importado, mas até agora o governo está mais interessado em tentar buscar mais dinheiro para subsidiar o diesel importado, buscando aí mais 3 bilhões de reais de subvenção, de subsídio para o diesel importado, do que efetivamente dar uma condição de usar produto nacional, né, João? Que daí não precisa subsídio, né? Tá, mas eles estão preocupados mesmo é enterrar as propostas que defendem o povo, né? CPMI do INSS. O ministro Carlos Fávaro deixou o cargo de ministro para voltar a ser senador, para votar contra a CPMI do INSS. E ainda quer concorrer ao Senado pelo Mato Grosso. Eu acho meio difícil, né? Porque o povo está bem informado, né?
tem o celularzinho nas mãos, né? Então, essa é a nossa realidade. Vlamir, régua no milho para a gente falar do tempo e dinheiro. Olha, João Batista, o milho está firme no mercado doméstico, segue comprador, tem pouco vendedor, o número de negócios com milho é pequeno, não tem muito negócio. Ao contrário, o pessoal está girando bastante soja, é isso que está acontecendo. E o milho, produtor que tem milho esperando cotações melhores, e as indústrias de ração de etanol estão no mercado. Tudo que aparecer de posição de milho para comprar, eles estão atuando e também querendo receber o milho ainda que está no campo aí para ser colhido. Ainda tem uma parte da safra, da primeira safra no campo para ser colhido. Mas como ele está, a maior parte dele no sul do Brasil e parte de Minas Gerais, e no sul do Brasil, como a gente mostrou aí, agora é a colheita da soja, e o pessoal está dando preferência colher a soja e deixar o milho para colher em abril. Então não tem muita oferta de milho também de balcão, né? É isso que está acontecendo. Porque grande parte dos armazéns, João, do sul, tanto de cerealista, de cooperativas, eles não estão recebendo milho. Eles estão preferindo receber a soja. Então o produtor tem que deixar para colher o milho depois. Por enquanto, o mercado é bem comprador e pouco vendedor e pouca oferta, né? Muito bem, são por essas e outras informações, análise e experiência que nós temos a honra, muita honra, de dizer que o Tempo e Dinheiro ganhou mais um troféu da Farm Show, lá de Primavera do Leste. O sindicato de Primavera do Leste nos brindou com esse troféu da 10ª edição da Farm Show. Tá brilhando, né, David? Tá brilhando, mas dá para ler, né? Deixa assim, deixa assim. Isso é uma homenagem que o José Nardes, lá de Primavera, ex-presidente do sindicato, diretor da Farm Show, nos honrou com esse troféu que a gente brilhantemente, né, encaminha para o Vlamir Brandalize, para o Davi da Luz, para o Sérgio Braga, para o Giovanni Lorenzon, todos que estão conosco fazendo o Tempo e Dinheiro com muita honra. Isso mostra, né, o carinho que as pessoas têm por nós, reconhece a nossa insistência. Por exemplo, o YouTube. No YouTube o Davi já mostrou, viu, Vlamir? Ó, que beleza! Nós já estamos, ó que marca, Dom Vlamir, 200 mil inscritos no YouTube seguindo o Tempo e Dinheiro. 200 mil. É um bocado de gente, hein, Vlamir? É bastante gente, né? 200 mil para a gente pensar que o número de produtores, né? Não estão falando da população brasileira, é os produtores do Brasil. Isso é muito representativo, né, João? O que eles gostam da gente, né? Dos dois velhinhos chatos, mais o Sérgio também, de barba branca. O que eles gostam de nós? Gostam de nós porque nós temos posição, nós temos foco, nós estamos na defesa do agro, Davi. Mostra aí, eu e o Vlamir, depois vai entrar o Sérgio também nessa tela aí, ó. Tempo e Dinheiro, na defesa do agro. Falamos de política, falamos de preço, falamos daquilo que interfere na produção, na produtividade e na lucratividade do produtor, porque isso interfere na vida nacional. Somos nós, né, os produtores de grãos principalmente, que estão sustentando esse país. E nós estamos indiscutivelmente na defesa do agro. Dom Vlamir Brandalize, Sérgio Braga. É isso aí, João Batista. Semana apenas começando. É uma semana de muito negócio. Amanhã teremos aí o USDA. Vamos ver o que vem de área plantada, que vai ser plantado nos Estados Unidos amanhã. Até amanhã. E amanhã. Parabéns aí, João. Você merece muito mais que isso. É bom, ia falar outro negócio, mas tá bom por aqui. Tá bom por aqui. Sérgio Braga, Sérgio Braga está aqui. Você merece, pelo seu esforço, pela sua paciência, e me aguentar principalmente. E vamos em frente. Obrigado a todos. Vou fazer aqui uma chamada, depois o Sérgio Braga vai falar dos preços dos hortifrutis, do boi gordo, do café, da meteorologia. Mas antes, uma lembrança. Seja integrante do Clube do Tempo e Dinheiro. Você tem 3 cursos de graça ao assinar, ser assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro. Ouça aí a nossa mensagem. Vamos em frente, Sérgio Braga. Agora você ganha 3 cursos assinando o Clube do Tempo e Dinheiro. À sua disposição, 3 cursos. Primeiro, do Maurício Belinello, para você aprender a operar na Bolsa com derivativos, fazendo travas. E o segundo curso, do Vitor Caso, Venda e Compre na Hora Certa. E o terceiro curso, do professor Adolfo Saxida. Adolfo Saxida fez um curso de economia, está à sua disposição aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Como você faz para se transformar nesse produtor bem informado, fazendo uma assinatura anual? De que forma? Pelo telefone, está aí na tela, 199
9813 2915. Seja um assinante anual do Clube do Tempo e Dinheiro e participe, tenha à sua disposição esses 3 cursos exclusivos do Clube do Tempo e Dinheiro. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. A apuração do CPEA, apoio da LS Tractor, leite pago ao produtor, captado no mês de janeiro na média do estado de Minas Gerais, ficou em R$ 2,06 mais 33 o litro. Ovo branco, Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, a caixa de 30 dúzias, R$ 177,00 mais 50 centavos. Batata padrão Ágata, ao beneficiador, em Água Doce, região, saco de 25 quilos, R$ 60,00. Tem o tomate italiano 3A, ao beneficiador no Rio de Janeiro, a capital, caixa de 20 quilos a R$ 110,00. E a uva Benitaca, o quilo em Campinas, R$ 10,25. Mais uma vez, lembrando que o apoio é da LS Tractor e a apuração é do CPEA. Notícias da Pecuária, com Sérgio Braga. Penúltimo dia útil do mês de março, abertura da semana com negociações voltadas só a partir do mês de abril, já rolagens de posições de abril em diante. Março aparece na tela ainda, a R$ 355,20, 0,04% de queda, mas abril já sinaliza arroba 367,35, 0,03% de alta. Maio, 364,15 por arroba, alta de 0,65. Julho, R$ 356,00 mais 45 centavos, alta de 0,66%. E direto do CPEA em Piracicaba, Tiago Bernardino conosco. Olá, Tiago. Olá, meus amigos do Sempre Dinheiro, boa tarde. Tiago Bernardino, coordenador de pecuária do CPEA. Hoje, 30 de março, segunda-feira. Os últimos dias, começando a semana, os últimos dias do mês de março. Primeira semana do mês de abril, já com feriado. E um cenário da pecuária equilibrado, positivo em termos de preço. CPEA, Exalc, fechou na sexta-feira 355,45. Mercado futuro, trabalhando na manhã de hoje, 355,20. Então, mostrando esse mercado forte, equilibrado e positivo em termos de preço, seja para o boi gordo, obviamente para a reposição. Mercado de carne valorizou, a gente está falando de uma arroba da carcaça casada ao redor dos seus 366, favorecido por uma dinâmica de consumo, vendas do atacado por varejo por uma primeira quinzena do mês. Então a gente tem um mercado comprador interessante, seja interno e externo, a dinâmica da dependência mundial muito forte da nossa carne e a oferta restrita no campo, balizando negócios aí, reduzindo escala e valorizando o preço do boi gordo. Uma semana interessante com o feriado, então uma semana mais restrita, onde a dinâmica de compra e venda deve ser aquecida entre amanhã e quarta-feira. E a gente volta com mais informação. Forte abraço a todos, uma excelente semana para todo mundo. Igualmente a equipe do CPEA em Piracicaba, direto a Bebedouro com a Isabela Camargo. Isabela, boa tarde. Olá a todos. Bom, a última semana foi marcada por preços firmes para a arroba do boi gordo. A oferta de animais terminados ela segue ajustada e as escalas de abates elas não evoluem. E na nossa visão, esse deve continuar sendo o cenário ao longo dessa próxima semana. Com isso, com essa oferta restrita, a gente observa que ofertas de compra acima da referência elas voltaram a aparecer. Além disso, nós estamos nos últimos dias aí de março, e início do próximo mês, e isso deve trazer, de certa forma, uma maior movimentação em relação ao atacado. Além disso, temos uma semana aí com feriado, apesar de ser marcado aí por um costume de não comer carne, pensando na Igreja Católica, é um feriado prolongado, e isso por parte da população, isso deve acabar incentivando o consumo nos próximos dias.
Quando a gente considera o preço médio de março para a Praça de São Paulo, a arroba do boi gordo apresenta alta de 2% e o boi casado valorização de 2,6% em relação ao mês anterior. Então, a margem de comercialização da indústria ela gira em torno de 5,7%, que é uma alta de 0,7 ponto percentual também na comparação mensal. Na nossa visão, os próximos dias devem ser marcados por preços firmes e a gente deve observar aí a indústria ativa, né? O maior movimento em relação às compras, principalmente para aqueles frigoríficos com escalas de abates mais curtas. Bom, por hoje é só. Um abraço a todos. Até a próxima. Notícias do Café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. O mercado café abre a semana em queda para o Robusta na Bolsa de Londres, nesse momento 2,19%, configurando uma queda aí o café Robusta Conilon a 3.439 dólares por tonelada. Londres. Na Bolsa de Nova York, negociações nesse momento em queda média de 3%. Maio, 292,80, 2,95 de queda. Julho, 286,70, 13,11 de queda. Setembro, 275,55, 3,18% de queda. E café, em dezembro, 266,60, queda de 2,95%. Na B3, sacas também sem referência no mercado, baixa liquidez hoje do café lá na B3. A previsão do tempo vai desta terça-feira, dia 31, até a próxima segunda-feira, dia 6. Nesta terça-feira, dia 31, chuvas concentradas em toda a faixa litorânea do sul até o norte do país, região norte com muita chuva, centro-oeste também com chuvas intensas. Tem um ponto de alerta de atenção para o litoral do sul, principalmente no estado de Santa Catarina, Paraná, também São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Olha só, todo o litoral do Nordeste com chuvas intensas, volumosas nesse período. Na região centro-oeste, parte do Mato Grosso do Sul segue com o tempo mais firme. O estado de Goiás também bem próximo do Distrito Federal, tempo ali com instabilidades, pontos isolados de chuvas e também faixa sul e oeste do estado de Mato Grosso com um tempo um pouco mais firme. Demais regiões, principalmente Mato Piba e Cealba, previsão de chuvas intensas nesse período. A partir da próxima quarta-feira, dia 1º, continua as condições de chuva em boa parte da região sudeste, também cobrindo todo o estado ou toda a região. Intensas chuvas em São Paulo, também em Minas Gerais, com volumes altos, estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Na região centro-oeste, chuvas também chegam ao estado de Mato Grosso do Sul, não todo o estado, parte do estado também de Mato Grosso segue com chuvas nesse período. A região centro-oeste, portanto, com chuvas, centro-norte do Brasil com chuvas volumosas, também sendo registradas aí no estado do Amazonas, tem muita chuva também no estado do Pará, Amapá também tem chuvas também registradas no Tocantins. No Nordeste, Maranhão, desde até no Maranhão, Piauí, parte do estado do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, ao que tudo indica, tem chuvas, com exceção alguns pontos isolados, principalmente no estado da Bahia, já para a região do Agreste ali, pernambucano, também segue com chuvas um pouco mais limitadas. Demais regiões com chuvas volumosas nesse período. A partir do dia 2, quinta-feira, condições ainda de chuvas fortes, né, na região norte do Brasil, sem exceção do Acre até o Amapá, passando pelo Amazonas, tem o estado de Roraima, tem o Pará, Tocantins também. No centro-oeste, a chuva já começa a ser volumosa também, boa parte do estado de Mato Grosso, cobrindo boa parte do estado, também Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás segue com chuvas, Distrito Federal,
Olha só, o Sudeste agora com chuvas em todos os estados de São Paulo, Minas Gerais, também Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul do país com chuvas irregulares, mas pelo que parece, no dia 2, na próxima quinta-feira, volumosas no Paraná, parte de Santa Catarina, região norte do estado do Rio Grande do Sul, mas com a aproximação de uma frente fria lá pelo litoral, pelo sul, já estacionada ali ao sul do Uruguai. Olha só como a região norte, a faixa litorânea tem chuvas intensas, principalmente no Ceará e no estado do Maranhão. Muita chuva para o próximo dia 2, portanto, quinta-feira. Sexta-feira, estendendo um pouquinho a previsão, está aí. Mesmas condições de chuvas na região norte, ficam um pouco manchadas as chuvas já na região do Mato Piba, com o estado da Bahia ficando com o tempo um pouco mais firme, também no norte de Minas Gerais o tempo fica um pouco mais firme, assim como os estados do Nordeste ali, desde o estado de Sergipe, tem o estado também de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e parte do Rio Grande do Norte, com exceção ao litoral com tempo firme. Demais regiões, sul e sudeste, com chuva, exceção ao sul do Rio Grande do Sul, grande parte do Rio Grande do Sul, que segue tempo firme. Tempo firme, portanto, também em parte do litoral do estado de São Paulo, ali, com chuvas intensas no continente em diante. A partir do dia 4, sábado, qual que é a previsão? Daquela frente fria se aproximando também pelo sul do Rio Grande do Sul, levando chuvas para o sul do estado, parte do litoral também, parte do oeste ou leste do estado de Santa Catarina, parte do estado do Paraná também com chuvas manchadas. Olha só aí a região centro-oeste, centro-norte, com chuvas volumosas, assim como parte do sudeste, com exceção à parte do norte de Minas Gerais. No Nordeste, parte da Bahia segue com tempo firme, mas a chuva segue concentrada na faixa litorânea a partir do dia 4, sábado. Domingo, dia 5, chuvas na região norte, tradicionais, típicas para esse período, em todos os estados do Nordeste, com exceção à Grécia, ali com exceção a algumas faixas também bem pontuais, mas a chuva segue concentrada no litoral do Nordeste. Boa parte ali do estado do Maranhão tem chuvas em boa parte do território, o estado do Ceará também tem chuvas, parte do Piauí, aí chuvas registradas apenas nas faixas litorâneas, nas principais cidades do Nordeste, Bahia também com chuvas irregulares, o estado de Minas Gerais segue com chuvas volumosas e parte do Mato Grosso do Sul também com tempo firme, tem lá o Paraguai também com tempo firme a partir do dia 5. Segunda-feira, dia 6, para finalizar, nós temos ainda as chuvas concentradas no norte, nordeste, parte do sudeste e o sul do Brasil começa a ter um tempo um pouco mais firme e irregular, mas lembrar que todas essas chuvas desse período, tanto a partir dessa terça-feira, diminuem a temperatura em boa parte do país, outras exceções continuam aí com outros estados, continuam com as temperaturas elevadas, ou seja, a frente fria leva chuvas para boa parte do país, diminui essa onda de calor que atingiu 40 graus em algumas regiões, mas em outras continua o tempo, essa onda de calor bem abafado, a temperatura em todo o país. E o litoral ainda segue com alertas para chuvas fortes a partir da próxima semana, depois da segunda-feira, depois da Páscoa. Bom, vamos agora à Serra Catarinense com Ronaldo Coutinho. Olá, Ronaldo. Boa tarde. E vamos ao nosso tempo para a semana que vem vindo aí por aí. Quando a gente pega os 15 dias, de 30 até o dia 13 de abril, nós temos o quê? Boa chuva aqui, pegando o Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá. No bons volumes, aqui é 100, 150, 180, 220. Também chove bem na direção aqui do Nordeste, onde nós temos bom volume de chuva aqui no Maranhão, no Piauí, no Ceará, no Elefantinho, toda essa região aqui com 50 a 100 ou mais milímetros. Principalmente essa parte aqui, ó. Muitos locais aqui vão passar de 100, 150 milímetros em 15 dias, bastante chuva. Melhora aqui também na área central do país, na área de Mato Grosso, Tocantins, Goiás. Melhora aqui no Mato Grosso do Sul, claro que fica faltando, mas ajuda aqui na parte sul e leste.
No Sudeste também boa chuva em várias áreas de Minas, principalmente aqui na Mata Mineira, sul de Minas, Rio, Espírito Santo, litoral paulista, sul de São Paulo, área do café, cana-de-açúcar, e no sul do Brasil também. A chuva vai melhorando gradativamente, nós vamos tendo uma situação melhor da chuva. Então, a partir dessa semana e principalmente semana que vem, a chuva começa a voltar aqui ao sul. Para alguns vai ser tarde, para outros vai ajudar bastante, não só na safrinha do milho, mas também na própria parte da pastagem e pastagem de inverno. Aqui a anomalia dos 15 dias, olha como é que fica aqui, ó. Grande parte aqui dessa área central do país abaixo do normal e boa parte do Nordeste acima da média, em termos de volume de chuva, ó. Boa parte aqui do Nordeste vai ter uma situação de chuva acima do normal. Aqui no Norte também, continua bom aqui na parte aqui do Acre, Rondônia, principalmente noroeste do Amazonas, Roraima e norte do Pará, bom volume de chuva. No Sudeste também melhora bastante, Rio, e começa a melhorar aqui gradativamente aqui no Sul. E na temperatura, abaixo do normal em grande parte do país, não é frio, é sinal de chuva e nebulosidade. E aqui calor. É uma semana quente no Mato Grosso do Sul, hoje, amanhã e quarta ainda faz calor aqui no Sul, depois dá uma quedazinha, e calor na Argentina. Essa semana agora, dos próximos 10 dias até o dia 8, e olha como vem aqui, ó, do dia 9 ao dia 13, dá uma queda geral e está indicando a entrada de ar frio a partir de domingo, segunda-feira que vem para frente. E na anomalia de chuva também está aqui, ó. Nós temos nessa semana mais seco e olha como muda aqui do dia 7 ao dia 13, principalmente no sul e sudeste e mantém no nordeste. Então, de maneira geral, nós temos o quê? Uma situação boa em termos de chuva melhorando aqui no sudeste e sul do Brasil ao longo dessa semana, mas à medida que a gente avança o mês de abril, e no nordeste a situação continua boa no mês de abril. No centro-oeste, as regiões que estão precisando de tempo seco vão ter um pouco agora, principalmente a metade sul do Mato Grosso. Agora o Mato Grosso é que preocupa mais pela ausência de chuva em várias áreas nessa semana e o calor forte. Da Climaterra, boa semana a todo mundo. Ronaldo Coutinho. Obrigado, Ronaldo. Mais uma vez, lembrando que você que fizer parte, se inscrever no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, fizer assinatura anual, por um ano, 12 meses, você tem 3 cursos de graça. O primeiro, curso de introdução aos mercados de commodities, com o professor Maurício Berinello. O segundo, venda e compra na hora certa, com Vitor Caso. E o terceiro, princípios de economia e desafios da inteligência artificial, com Adolfo Saxida. Está esperando o que faça a renovação por um ano e ganhe esses 3 cursos ou faça parte do Clube de Assinantes do TID, fazendo sua assinatura pelo 19 998132915. Tenha 7 dias de graça e depois você vai fazer parte, certamente, do Clube de Assinantes de produtores mais bem informados desse nosso Brasil. E para encerrar, nossos agradecimentos, reiterando nossos agradecimentos aos 200 mil inscritos só no YouTube, que recebem todas as informações que nós transmitimos aqui diariamente. Obrigado em nome de toda a equipe, obrigado em nome do João Batista Olive, a todos que fizeram e fazem parte dessa família, dessa jornada do Tempo e Dinheiro. A todos, um início de tarde excelente, boa semana mais curta, amanhã a gente está de volta às 13 horas, horário de Brasília. Até lá!